GT Lives e finalmente chegou o meu Alienware M15R6, 6 dias depois que eu recebi, por engano, outros 2 notebooks da Dell. O que vocês acham? Demorou muito ou não? Claro, eu fiz uma ligação para a Dell nesse meio tempo, troquei informações por e-mail e ainda gravei, claro, a chegada e a retirada dos notebooks anteriores. Sempre façam isso, pessoal. Aliás, o canal nasceu assim. Eu recebia muito produto de fora do país e gravava os unboxings para depois eu ter como até provar se o produto chegou inteiro, chegou numa boa. Foi muito mais fácil para mim. Deixa aí nos comentários se vocês acham que 6 dias foi um tempo bacana para a Dell solucionar esse problema. Vou fazer o unboxing agora e passar minhas primeiras impressões, além de falar também do Command Center. Bom, esse meu Dell aqui vem com 16 GB de memória RAM, 1 TB SSD de memória interna. Eu vou fazer um upgrade dele, tentar passar para 64 GB de memória RAM, apesar da Dell falar que não é possível. Vem com a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3070 e o processador Intel i7 11800H, uma das mais potentes aí do ano passado. Se você for comprar um produto desse ano, você sabe que vai pagar mais de 20, 30 mil reais aí um i7 desse ano da 12ª geração. Ele veio muito bem embalado, a caixa já demonstra ser um produto premium, tem alguns grafismos na caixa. Vem o símbolo da Alienware grafado em tinta metálica. Na lateral, menção à tela Full HD 15.6 polegadas, 165 Hz. Menção também ao que a Dell chama de Killer Double Shot. Você tem Killer Wireless e Killer Ethernet. A ideia é com o Wi-Fi 6 AX1650 lidar com 2,4 GB de tráfego e permitir melhor desempenho em jogos. Teclado incrivelmente responsivo com distância de 1.7 mm entre teclas. Menção à iluminação RGB de 4 zonas e tecnologia anti-ghosting. Uma caixa que parece uma maletinha bem acabada. A maleta vem em plástico reciclado. A fonte dele é de 240 watts. E que fonte enorme é a fonte. Comparem aí, vejam aí a diferença do tamanho dessa fonte para a fonte de 180 watts que era do meu Dell G3. A verdade é que essa fonte tem potência para um desktop de entrada e até o cabo é compatível com um PC de mesa, viu? Ele é homologado pela Anatel, fabricado no Brasil. Vem com 2 microfones ao lado da sua webcam. Atrás algumas portas também. Uma porta USB-C Thunderbolt 4. Também com compatibilidade 3.2 da geração 2 já. Tem uma outra porta USB tipo A 3.2 iguais às laterais, uma entrada HDMI e a entrada de carregamento. Tem a entrada Ethernet RJ45, uma entrada de fone de ouvido do lado esquerdo. Do lado direito tem uma porta USB 3.2 e uma segunda porta USB 3.2 com Power Share. Ela carrega mesmo com o produto desligado, essa segunda porta. O novo chassi M15R6 prioriza o desempenho com design de dual fan, que extrai o ar frio das ventoinhas inferiores e superiores e faz a exaustão pela traseira, proporcionando a refrigeração ideal segundo a Dell. Parece que vai voar aqui, ó. Tem um ventinho bom para secar roupa aqui. Vem também um guia rápido com informações sobre o seu Dell e recebi também uma mochila da Alien. Tem um bolso na parte frontal, além da logo da Alien. As alças são bem borrachadas. E na parte interna tem 4 aberturas, pessoal. 3 para produtos tecnológicos e uma para periféricos. Pessoal, para quem não conhece, essa aqui é a telinha do Windows 11. Como default vem esse papel de parede da Alienware, né? E vamos mostrar aqui para vocês o My Alienware, que é onde você vai ter todas as informações do seu dispositivo. Aqui dá detalhes do sistema, olha lá, manual do dispositivo. Aqui o explorar são dicas, né? Só entrar para vocês verem aqui. Atalhos, ativação do Microsoft,
alguma coisinha aqui sobre antivírus e manuais, tá? Comunidade é para você conversar com quem também tem um notebook Alienware. Acessórios é para você comprar mesmo, acessórios da linha, olha lá, tem bastante coisa para vocês darem uma olhada. Essa é a mochila, né? Command Center que a gente vai ver, e a parte de suporte aqui. Tem informação sobre a sua garantia, é onde estão aqui os drivers, se está precisando fazer alguma atualização. E aqui uma forma de você obter suporte aqui já com um agente. Bacana aqui, ó, pessoal, para você obter driver é bem rapidinho. Você pode fazer uma varredura aqui no hardware para ver se está tudo funcionando, limpar os arquivos, dar uma olhada no desempenho, ver como é que está o Wi-Fi. Basicamente isso você já tem no suporte da Dell, já no site da Dell, né? E o Command Center é onde você vai fazer a customização aqui dos RGBs. Eu estou sem jogo aqui porque acabei de ligar o computador, mas você pode colocar aqui os jogos. Aqui entraria os jogos em ordem alfabética e você pode customizar até como é que vai funcionar a CPU, a GPU e a memória. Mais ligado aqui a perfil térmico, né? Com um perfil mais equilibrado, mais ligado a desempenho ou com velocidade total. O áudio dele é um áudio estéreo, você pode também customizar aqui os alto-falantes, a gravação, tudo por aqui, não precisa ir lá no painel de controle do Windows de som, né? E pode customizar também para jogos aqui, como é que você quer que funcione o áudio 7.1, que não é muito legal para jogos não, mas você tem essa opção aqui de customizar como você quer ouvir, a partir de onde. Aqui no termal vou colocar velocidade total. O áudio eu estou deixando aqui no Alienware, mas vocês vão ter as opções se quer um áudio para jogo de estratégia, para ouvir música, para ver filme, o headset. Aqui no RGB, se você colocar escurecer, ele desliga o RGB, tanto do teclado quanto dos destaques, dos detalhes atrás. Se você colocar esbater, ele fica ligado, mas bem fraquinho. Ou você pode colocar procurar temas, e aí sim fazer aqui a customização a seu gosto. Vamos criar um novo tema aqui, colocar o nome de teste. Eu posso aqui atribuir a algum jogo, mas como eu não tenho um jogo aqui, eu não vou poder fazer isso. Primeiro aqui eu tenho que escolher quais são as zonas, né? Tenho aqui o 1, que é o rostinho do alien que está ali na frente, e o 2, que é aqui a borda aqui da traseira dele, de onde sai aqui o calor do produto. Vamos escolher as duas zonas da mesma cor, eu acho que fica mais legal. Vamos colocar vermelho, e aqui eu posso ir escolhendo entre os modos que tem. Pulsando, aí se eu for colocar no modo morph, eu tenho que botar de novo aqui no vermelho. O modo color, ele é estático. O modo briefing, de respiração, aí é uma pulsação mais lenta. Tem o modo espectro, que são todas as cores. Tem o modo Rainbow Wave, também passa por todas as cores. E o default, o azul default que vem no produto. Vamos deixar o modo color mesmo, no vermelho. Nesse aqui de cima, eu clico aqui no número 1 e posso colocar como é que eu quero. Com a bateria, eu vou deixar ele, quando ele estiver na bateria, todo laranja, para eu lembrar que está na bateria. Pode ser. E quando estiver ligado com a corrente, esse aqui eu posso colocar também no vermelho. Do lado direito aqui, eu posso mexer no teclado. No teclado eu posso colocar até 4 cores nele. Espero que esteja dando para vocês verem aí. Ele está com 4 cores: verde, vermelho, azul e rosa. E do mesmo modo eu posso colocar essas cores para pulsarem ou não. Eu posso colocar uma cor única, por exemplo. Vamos colocar aqui em vermelho para pulsar, para piscar. Está pulsando. Ou eu posso colocar as cores também bem misturadas e com, de repente, uma pulsando, a outra respirando e a outra trocando de cor o tempo inteiro, né? No Spectrum. Não sei se dá para ver aí, mas ele tá cada um com um movimento. O que acontece? Como o carregamento desse notebook é feito na parte traseira, você não tá vendo, né? Se tá carregando, se não tá. Então é legal ter esse visor aqui te avisando. Tá carregando, já tá completo o carregamento, modo suspensão. É bacana ter essa cor aqui. Eu não gostei desse vermelho que ele não avisa. Não vai dar para deixar nesse vermelho não. Vamos deixar no azul mesmo para eu saber que ele não tá na corrente. Ainda não vi ponto negativo nesse produto. É uma pena ele não ter uma entrada para cartão SD ou mesmo micro SD, mas já mandei vir da China aí. Vou deixar aqui na descrição
aqueles rubs da Basel, como vocês quiserem chamar, aquele 11.1, e vai ter entrada para tudo ali, até 2 entradas HDMI, eu estar aqui com 3 monitores trabalhando, e aí sim eu vou poder colocar cartão e fazer as edições nele e falar ainda com mais propriedade. Todos os notebooks games são barulhentos, comparado ao meu G3, esse aqui ele tem várias formas de customizar já de fábrica, que diminui o barulho, diminui o aquecimento. Como eu já falei, o Command Center está ali para isso. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, nos ajudar a fazer esse projeto independente voluntário algo cada vez mais profissional. Não esqueça que eu vou fazer um vídeo, o próximo já fazendo um update, tentar colocar 64 GB de memória RAM nele. Vamos ver se ele aceita? A Dell disse que só vai aceitar até 32, mas eu acho que não, eu acho que vai dar certo. Vamos lá, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.